A expansão da sabedoria é impossível se não houver revelação. Na intimidade, é no andar com o Senhor. Até porque o princípio da sabedoria é o temor, e só teme quem começa a se relacionar. E já preguei aqui, o temor inicialmente dá medo, dá pânico, mas depois ele te atrai com laços de amor, e você começa a perceber então que é bom viver com Ele, é bom estar debaixo da cobertura dEle, é bom estar debaixo das asas dEle. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. É impossível nós compreendermos algumas coisas nas nossas vidas, a não ser que o Senhor desvende. Eu queria pelo menos abordar 3 princípios basilares da sabedoria que eu consigo enxergar nesse texto. E para tanto, Atos 8, de 25 ao verso de número 40. Diz assim então a palavra de Deus: tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais. Cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Pai, tua palavra sempre tem um propósito, e a manifestação da propositura da tua palavra para essa noite, que encontre corações gerando cura, libertação e salvação. Nós oramos por essas bênçãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto é muito amplo. Se pararmos para pensar na vida do primeiro diácono Filipe, lá na frente em Atos, vai narrar que as suas filhas profetizavam 20 anos após esse acontecimento. Quando olhamos para o texto falando do servo sofredor,
narrado pelo profeta Isaías, em Isaías 53, aproximadamente 750 anos antes. Nós vamos perceber então um texto riquíssimo. Dava para pregar aqui 6 meses sem pensar em esgotar esse texto, de tão rico que ele é. Mas nós precisamos focar no tema que estamos abordando para este ano. E a gente quer falar então de sabedoria. O tema da nossa reflexão é pilares da sabedoria. E quando eu penso em definição de sabedoria, o que me vem à mente? O que é sabedoria para mim e para você? Se fôssemos perguntar então para Aristóteles, o que é sabedoria? Ele provavelmente ia dizer, é conhecer as coisas mais preciosas. Se fôssemos perguntar ao Marco Túlio Cícero, o que é sabedoria para você? Ele provavelmente ia dizer, é o conhecimento das coisas humanas e das coisas espirituais. Se fôssemos perguntar, e eu convivi e tive alguns congressos com ele, com o Dr. Russell Shedd, o que é sabedoria? E Shedd, ele definia a sabedoria como sendo um olhar com os olhos de Deus. Se parássemos para pensar numa definição de sabedoria, teológica e biblicamente falando, alguns iam dizer, talvez sejam as respostas para a vida e para a morte, para o presente e para o porvir. Inúmeras são as definições de sabedoria. Aliás, são vários tipos de sabedoria. Mas quero, depois dessa parte introdutória, olhar para o texto e pensar com os irmãos nos pilares da sabedoria. O primeiro pilar que vai se sustentar a sabedoria é o pilar da razão. Repare bem, Filipe corre para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Não tem como. Eu preciso raciocinar, eu preciso entender. Não há como ter sabedoria sem razão. E quando eu falo de razão, não é o famoso ter razão, a minha razão, mas é do princípio da racionalidade, do entendimento. Um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração. A igreja precisa desenvolver a razão. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Roma, fala que o culto precisa ser racional. É impossível a gente estar aqui reunidos como comunidade de fé, com alguém gritando, alguém bêbado falando, o outro distraindo, uma série de problemas. Sabe por quê? Isso vai afetar o culto racional. Se não há um silêncio, se não há um entendimento, se não há um raciocínio, não há sabedoria, não há culto. Ordem, decência, são elementos basilares de um culto ao Senhor. E nós estamos num tempo em que as pessoas não querem saber disso, elas querem inclusão. E pensam que inclusão é incluir o jeito delas, a forma delas e prejudicar um monte de gente. Não, a igreja ela é inclusiva, ela não é exclusiva. As pessoas estão tão feridas nos dias de hoje, que não importa a razão, parece que a razão está ficando de lado. Nós estamos tão adoecidos com o que está acontecendo ao nosso redor, que a gente está assim, ó, vai de qualquer jeito, faz de qualquer forma, importa que seja feito. Não. Queridos irmãos, se tem uma coisa que a sabedoria se apoia na razão, mas essa questão de razão e de fé, isso
é um debate antigo. E a maioria dos cristãos acham que a fé é um antídoto, ou ela se contrapõe à razão. Mas olha o que o apóstolo, aí o Pedro vai escrever em 1 Pedro 3,15. Santifiquem ao Senhor, o vosso Deus, os vossos corações, para que estejam preparados para responder a qualquer um qual é a razão da vossa esperança. É a racionalidade, é a razão, é o propósito. Então, nós temos que estar preparados para isso. A fé sempre atinge o intelecto, depois ela atinge as emoções. Nós estamos com pessoas, às vezes, dentro do culto, em alguns lugares, que estão tentando subverter essa ordem. Querem primeiro atingir a emoção. Aliás, tudo hoje é emocional. As pessoas querem ser entendidas como seres emocionais e estão largando o princípio que são seres espirituais. Ah, pastor, me entende, eu sou fleumático, eu sou melancólico, eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Ah, me entenda, pastor. Eu falei, então me entende também, porque eu sou de Cristo. Me entende também porque o meu temperamento é paz, temperança, fé, amor, longanimidade, benignidade. Quanto a essas coisas, é o fruto do Espírito. Não importa a marca psicológica do teu temperamento, que seja ele qual for, se você tiver o temperamento de Cristo, vai dar certo. O problema é quando você quer ser entendido à luz do psicólogo e não quer ser entendido à luz da palavra de Deus. Esse negócio de abandonar uma coisa e tentar ir lá abraçar outra, irmão, isso não dá certo, a não ser que esse princípio esteja contrariando a palavra. Por isso que fé e razão não são forças antagônicas. A teologia e a filosofia podem perfeitamente conversar, porque há campos que a gente vai olhar e nós vamos perceber que a realidade ao nosso redor vai exigir de nós um esforço muito maior para uma compreensão que somente a razão não alcança. E nesse processo de exigência, esse compromisso com uma visão racional, ele precisa perpassar por um caminho de fé. E o caminho da fé é um caminho que não necessariamente vai objetar a razão, não. Eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vejo textos, e olho aqui para o texto que lemos, como convencer uma pessoa que Filipe fora arrebatado. Olha para mim aqui, por favor. Quanto tempo você tem de fé? 20, 30, 50, 70 anos, nasceu na igreja, está com 90 e ainda está dentro da igreja. Me diz o testemunho que você viu de alguém que fora arrebatado, me conta. Está assim, vamos assim. Eu quero exercitar contigo uma racionalidade, para você começar a perceber então que a manifestação da desconfiança geral de um povo acadêmico com o povo da igreja se dá por intermédio de um ceticismo e até o desenvolvimento de um gnosticismo, em que essa desconfiança leva então àquela coisa que hoje a teologia liberal toma conta, e que o relativismo impera. Para começar a conversar esses campos, o que eles tentaram fazer? Quebra todos os absolutos. Tudo é relativo. E se você não tiver absolutos na sua vida, tudo for relativizado. Se você tirar os fundamentos,
o que pode fazer o homem. Tem gente que está me olhando, não está acompanhando o raciocínio. Irmão, pega a linha de raciocínio que você vai. Tem gente que está me olhando assim, está com cara assim, pastor, eu estou igual o eunuco dentro da carruagem lendo Isaías 53. Aí, em nome da abertura de um diálogo, eles estão quebrando tudo que é princípio, tudo aquilo que é absoluto. Quando que isso vai dar certo? Nunca. Isso não pode dar certo, irmão. Eu converso com pessoas que para eles não tem nada absoluto, tudo é relativo. Hoje está chovendo, é relativo. Está fazendo sol, é relativo. Por que é relativo? Porque está fazendo sol aqui, se eu for do outro lado da calçada, está chovendo. É relativo. Hoje as pessoas não têm mais confiança na inerrância e na infalibilidade da palavra de Deus. E talvez seja esse a forma do cristão pensar e não conseguir mais desenvolver um culto racional. Aí vem as nossas escolas, as EBDs da vida, procurando passar muitas vezes conhecimento. Mas conhecimento à luz da palavra que não transforma é a mesma coisa que o camarada ficar olhando para o espelho e contemplar o seu rosto natural, não adianta nada. Porque conhecer implica em mudança, conhecer implica em transformação, em metanoia. A metanoia vem pelo entendimento, é pela maneira de pensar. Por isso, racionalidade e fé precisam andar juntas. Uma fé não pensada é uma fé anã, nunca será adulta. E a partir daí, você pode ser levado por qualquer roda de vento de doutrina, fé anã. E a fé do povo está ficando tão anã que o povo não lê mais Bíblia. Ele está fazendo a homilia no YouTube, verificando então o preletor ou rios de alguns experts, ou de gente que está tendo um monte de curtida, que só fala de positivismo, que só fala sobre amenidades da vida, que só fala sobre você vai vencer, e ele entende que aquilo é uma grande verdade, e não consegue perceber que há uma palavra poderosa para a vida dele. Irmãos, nós precisamos raciocinar, porque essa dualidade das sagradas escrituras, boa parte nesse diálogo de Deus com os homens, com os ímpios, fica claro e evidenciado a fé e a razão. Eu olho para Filipe, eunuco, fé e razão. Me explica, eu preciso entender. Esse homem tinha ido para Jerusalém, ele estava lá querendo ter resposta. Quantas escolas rabínicas, quem explicou a ele? Ele entendeu? Ele não entendeu nada. Aliás, nem os rabinos se entendiam. Fala sobre a morte de Cristo. Mas era o Messias. Mas ele ressuscitou. Falar de ressurreição no mundo rabínico era discórdia generalizada. Por quê? Fé para eles não caminhava junto com razão. É aquele pensamento grego da caixa. É aquilo que eu preguei alguns domingos atrás, falando então das filosofias gregas e da forma de pensar do grego. E isso gerou um problema tão grande para Paulo, para esse etíope, que em Atos 17:32 vem dizendo que quando ouviram da ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, olha aí, e outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Zombavam. Não criam nessa experiência de fé e razão. Em 1 Coríntios 11:23 vem falando assim: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, a qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ou seja, quando a gente tenta coadunar fé e razão, para alguns é escândalo, para outros é loucura. Mas a igreja de Cristo, ela vem de uma forma a olhar para um texto como esse e falar assim: como pode Filipe conversar com um anjo? Como pode Filipe entender que o Espírito está mandando ele se aproximar da carruagem? Como pode
o Espírito arrebatar Filipe. Aliás, abro um outro parênteses aqui. Esse ano de 2024, quantas vezes você conversou com algum anjo? Perdeu as contas, né? Não está assim tão que perdeu as contas. Quando olhamos para esse texto, meus irmãos, parece que a razão, ela nos leva a um ostracismo espiritual, onde a fé é colocada de lado. Essa visão dualista grega do corpo e da alma. A alma é boa, mas o corpo não presta para nada. É uma visão que ainda permeia os nossos corações, ao ponto da gente não conseguir ter sabedoria para crescer. Porque os milagres de Jesus vão perpassar sempre por uma razão. Olha para aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu tocar na orla, eu vou ser curada. Quem é que disse isso para ela? Hein? Olha o cego de Jericó. Cego. Quem é que está passando aí? Jesus. Opa. Começa a gritar. O que os discípulos fizeram? Shhh. Cala a boca, rapaz. Está tumultuando. Fica na tua. Quando tentaram calá-lo, o que ele fez? Agora é mais alto. Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não poderia se intimidar, ele sabia que era a oportunidade dele. Ele racionalmente, ele fala mais alto. Porque a barreira que tinha, ele sendo cego, ele não tinha dimensão, ele só podia ser enxergado de uma forma, ele gritando. Olha que coisa racional. A mulher de Cananéia, papo esse, mesa, migalha, cachorrinho, doença da filha. E aí, Jesus, quando solta aquilo ali, conversando com ela, ela manifesta uma fé tão poderosa, uma fé tão racional. Fala assim: oh Deus, eu sei que a tua palavra veio para o judeu, eu sou gentia, eu não sou a prioridade, mas se cair uma megalinha aqui da tua mesa, um pedacinho disso aqui, ó, já resolve o meu problema. Irmãos, que racionalidade dessa mulher! E ela foi assistida, porque John Stott escreveu um livro que ele deu o seguinte tema: crer também é pensar. E quando você vai ler o livro, é muito interessante porque é exatamente isso que nós precisamos absorver, que o espiritual não é antinatural, o espiritual ele é sobrenatural. E nós achamos que é anti, não é, é sobre. Ele não exclui a razão, ele não anula. Fé não é irracional. E era isso que aquele homem estava buscando entender. No segundo momento, eu olho para um segundo pilar de fé. Eu vejo que a sabedoria vai se manifestar nos relacionamentos. Primeira coisa vai ser na razão. Segundo, relacionamentos. O eunuco pergunta a Filipe, verso 34, diga-me, por favor, do que ele está falando. Dúvida, Filipe começa a explanar. Eles começam a interagir. Filipe vai lá e anuncia as boas novas. Prosseguindo pela estrada, verso 36, chegou a um lugar que tinha água. O eunuco disse: olha aqui a água, o que me impede? Disse Filipe, verso 37, você pode se crer de todo o coração. Aliás, esse verso 37, quando você vai fazer um estudo mais profundo, ele não está nos manuscritos originais. Mas não anula aquilo que está sendo dito. Mas é importante frisar que ele não está nos manuscritos originais. Eu olho para o texto e percebo que
Eles estão em busca de relacionamento com Deus. O eunuco vem adorá-lo em Jerusalém. O eunuco está lendo a palavra. O eunuco está indo para servir o Senhor. Filipe estava lá no auge da sua carreira. De repente, esses homens se encontram, desenvolvem um relacionamento. E por intermédio de uma dialética de perguntas e respostas. E nessas perguntas e respostas, eles começam a se relacionar. E a palavra de Deus nos fala que é onde há dois ou mais em nome do Senhor, ali eu estou no meio deles. Ah, pastor, mas esse contexto que esse texto está escrito, ele está falando de disciplina. Mas há muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Porque a necessidade de congregar, queridos irmãos. E alguns agora desenvolveram, Cristo em casa, fé em casa. Eu tenho Deus, não preciso ir à igreja. Ele não entendeu o que é evangelho. É óbvio que se você, por algum momento da sua vida, tiver impedido de congregar, mas é óbvio que se você puder congregar, você precisa. Por que precisa? Porque a sabedoria se apoia em relacionamentos. Deus dá dons espirituais para a sua igreja. E ninguém tem todos os dons. Mas também ninguém deixa de ter pelo menos um. E no corpo de Cristo, um é orelha, o outro é pé, o outro é unha, o outro é boca, o outro é umbigo, o outro é ouvido, o outro é olho. Para quê? Para nos provar como dependemos uns dos outros. Ninguém é independente, nós somos interdependentes. Ninguém sozinho vai caminhar e dizer, eu me basto por mim mesmo, eu estou bem. E às vezes eu olho pessoas assim, outro dia eu fui fazer um gabinete pastoral, uma pessoa, e a pessoa estava 1 ano sem vir à igreja. Eu falei, como é que você está, pastor? Por incrível que pareça, eu estou muito melhor do que quando eu estava vindo. Eu falei, não é possível. Tem uma coisa antibíblica aí. Não é possível. Irmãos, o ser humano é o ser mais dependente quando nasce. E o mais desenvolvido quando cresce. O problema é que a gente acha que quando cresce, a gente não precisa de mais ninguém. Mas o crescimento para nós é o espiritual. Até chegar à estatura de varão perfeito. E sabe quando você vai chegar a isso? Sabe? Quando você tiver um corpo glorificado. Enquanto aqui permanecer aprendendo, crescendo, às vezes comportamento de criança, olhe para a sua vida espiritual e veja coisas que há tempo você erra nas mesmas coisas como uma criança. Sim ou não? Nós precisamos ter sabedoria, e sabedoria precisa ter acesso a outras pessoas, implica em compartilhar, precisa ser relacional. Sem relacionamento com Deus e com o próximo é impossível ter sabedoria. Por isso que os mandamentos vão se resumir em 2, amar a quem? A Deus e ao... O que é isso, irmãos? Relacionamento. Aí Provérbios vem fechando com chave de ouro. Na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria. Provérbios 11, 14. Se você quer se proteger contra más decisões, ouça alguém que tem sabedoria e que tenha compromisso com a palavra de Deus. Se você quer viver uma vida onde você erra menos, ouça. Tem um mentor. Os melhores conselheiros são aqueles que conhecem a palavra e baseiam suas vidas na palavra de Deus. Uma pessoa que não ouve os sábios, as placas de sinalização no decorrer do curso da caminhada da vida, vão fazer da sua vida um desastre.
Ah, meus irmãos, quantos namoros jamais teriam começado se tivesse ouvido um pai ou uma mãe? Às vezes acha que pai e mãe implica. Irmãos, pai e mãe têm uma sensibilidade para perceber o que presta, o que não presta, que é incrível. Outro dia um rapaz chegou em casa e falou assim: mãe, eu trouxe 5 meninas aqui, duvido você acertar qual que eu estou namorando. A mãe olhou, 1, 2, aquela. Mãe, como é que você acertou? Não fui com a cara dela. Que sabedoria. Que sabedoria, irmãos. Aí tem filho que fala assim, ó, pô, mas parece praga, está me agorando. Já viu filho quando, né? Irmãos, para que Deus constituiu autoridade para se relacionar com você como um pai ou uma mãe? Eles querem sempre o melhor. Ouça um pai e uma mãe, você vai errar muito menos. Vai ralar muito menos o joelho. Ah, meus irmãos, se as pessoas tivessem dado ouvidos, alguns pais, alguns casamentos jamais teriam acontecido. Depois que casou, casamento não tem rota de fuga, nem paraquedas reserva. Abraçou a causa? Por isso que, para manter um casamento, você só precisa de 2 coisas: beleza e paciência. Se tiver dando certo, beleza. Se não tiver, ciência. Na falta de sabedoria, quantas pessoas poderiam ter evitado cadeias? Eu vou hoje a presídios, irmãos, e eu já visitei inúmeros presídios. Me espanta a quantidade de nomes evangélicos. Como é o seu nome? É tudo nome bíblico. O Rio de Janeiro chegou a um ponto do cúmulo do absurdo de criar uma facção criminosa com uma estrela de Davi e que estão expulsando outras religiões em nome de Deus. A minha pergunta é: quantos daqueles líderes não ouviram seus pais? Não se relacionaram? Irmãos, eu faço muitos sepultamentos há décadas. E se tem uma coisa que eu presto atenção, são nas palavras e nos comportamentos das pessoas nos cemitérios. Aliás, dizem que nas UTIs das vidas são feitas as orações mais sinceras. Mas, no momento de sepultar um parente, parece que cai a ficha, como nós não somos nada, nada trouxemos, nada levaremos. E me parece que há uma reflexão profunda a respeito dos relacionamentos. Há um ditado popular que diz até que quem não escuta conselhos, escuta coitado. Sabedoria, inteligência e conhecimento são relacionais. E por último, sabedoria se manifesta na relação. Na revelação. Revelação. Verso 32. Esse homem já estava há tempo tentando entender, não conseguia. Ele está indo adorar, volta cheio de dúvidas, e ele está indo numa condição que ele está assim: alguém precisa me explicar. Eu estou lendo, não entendo. Eu estou buscando adorar e não percebo. Até que Filipe fala para ele e diz que explanou sobre todo o evangelho.
E ele entende, porque nesse diálogo, quando ele vê a água, ele fala: agora o que me impede de ser batizado? Ele entendeu. Mas as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Certa feita, Jesus estava falando com os discípulos, e aí Jesus fala assim: quem as pessoas acham que eu sou? E aí vem os falatórios, e aí vem Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parabéns, Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi quem? O Espírito. Irmãos, é impossível um ser humano compreender que Cristo morreu pelos seus pecados, ele se render e entregar a sua vida a Cristo Jesus, se não for por meio de revelação. Há pessoas hoje que estão assistindo esse culto aqui presencialmente em casa, que estão ouvindo a palavra, ouvindo verdade, ouvindo sobre sabedoria, mas ainda não se renderam a Cristo, porque parece que há um vendar dos olhos e do coração, o véu para eles ainda não descortinou, apesar do Espírito estar à porta, tentando bater, para gerar discernimento espiritual. A expansão da sabedoria é impossível se não houver revelação. Salmo 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, os leva a conhecer a sua aliança. Na intimidade, é no andar com o Senhor, até porque o princípio da sabedoria é o temor, e só teme quem começa a se relacionar. E já preguei aqui, o temor inicialmente dá medo, dá pânico, mas depois ele te atrai com laços de amor, e você começa a perceber então que é bom viver com ele, é bom estar debaixo da cobertura dele, é bom estar debaixo das asas dele, mas começa com o quê? Com temor. Efésios 1:17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria, revelação. É impossível nós compreendermos algumas coisas nas nossas vidas, a não ser que o Senhor desvende. Me lembro quando o apóstolo Paulo foi ter o espinho na carne, ele falou que ele estava vivendo um drama, porque Deus tinha revelado coisas a ele grandiosas demais. E como Paulo era meio, para ele não ficar soberbo, foi-lhe dado um espinho na carne que esbofeteava ele, para mantê-lo humilde, baixinho. Paulo, botar esse espinhozinho aí, porque o que foi revelado a você foi tão grande, que Paulo estava se achando talvez o cúmulo da sabedoria. Falou: então, peraí, Paulo, vamos baixar aqui um pouquinho, toma um espinhozinho aí, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É importante a gente observar que o Senhor, Ele quer se revelar a cada um de nós. E essa gnose que é essa revelação, quando o véu descortina, é muito mais do que um abrir dos olhos, é uma sabedoria experimental. Ela é baseada, não é só no que se vê, é no que se vivencia, é em relacionamento. E é isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos. Jó passou por momentos tão difíceis e delicados. E nesse momento, passando por todas essas nuances, ele chega a dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É isso. A experiência com Deus o levou a um descortinar de um Deus que ele não conhecia até então. E tem muita coisa, irmãos, que Deus quer
revelar e manifestar a cada um de nós. Isso só é possível por intermédio da experiência, da vivência, da gente saber que Ele revela o profundo e o escondido, que Deus revela a sua vontade aos seus servos e aos profetas, que Deus revela o seu querer, Deus manifesta a vontade dEle a cada um de nós. Eu estou falando tanto a geral como a específica, que a vontade de Deus é que todos se salvem. Isso é revelação geral. E quero concluir pedindo uma coisa para você. Você tem tido revelação das coisas espirituais? Ou será que falta você compreender o verdadeiro sentido da sabedoria de tudo quanto nós estamos falando aqui na propositura de um tema para esse ano? Se a tua vida não combinar razão com fé, e sabedoria perpassa por uma fé racional. Sabedoria perpassa por uma fé relacional. E sabedoria vai perpassar por uma fé que ela revela. Eunuco soube, teve convicção. Esse servo sofredor, quem é? Está falando a respeito de quem? Sabe como é que ele teve plena convicção? Porque o Espírito revelou a ele. O Espírito tocou. O homem natural não compreende. O homem natural vem para a igreja e fala: e agora essa enfermidade? O homem natural fala: e agora esse desemprego? O homem natural fala: e agora essa tragédia? E agora essa circunstância tão difícil? Mas o espiritual sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas. O que é espiritual, ele tem uma revelação, que ele sabe que o que ele está passando é leve e é momentâneo, comparado ao quê? Ao peso de glória muito excelente. Porque como está escrito, aquilo que olho nenhum viu, nem ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou por meio do Espírito, porque é o Espírito que sonda todas as coisas, até as mais profundas. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, eu gosto disso, irmãos, eu acho isso aqui lindo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Com que propósito? Olha o texto: para que possamos entender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dá glória a Deus, meu irmão. Delas também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, não, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parece loucura e não são capazes de entendê-las, porque não são discernidas espiritualmente por eles. Mas quem é espiritual discerne
todas as coisas, e Ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e orasse e falasse: Senhor, a mim foi revelado o sacrifício de Jesus, o servo sofredor. Eu nunca tomei a decisão, mas nessa noite eu estou me rendendo a Cristo. Assim como aquele eunuco creu, eu creio que Cristo morreu em favor dos meus pecados. Eu o confesso como Senhor e Salvador pessoal. Toda a igreja está em oração. Quantos nessa noite fizeram essa oração que eu acabei de citar para você, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador? Eu só quero saber onde você está. Basta um sinal seu. Alguém na galeria fez assim: pastor, eu fiz essa oração, eu me rendi, eu tomei essa decisão. À minha direita aqui alguém falando: pastor, eu fiz essa oração. Não tem acanhamento. Basta um sinal seu. Quero orar pela sua vida. Alguém à minha direita dizendo: pastor, eu estou me rendendo a Cristo. Estou fazendo essa oração. Eu estou. O Espírito me revelou. Estou me posicionando como esse eunuco. Alguém à minha esquerda dizendo: sou eu, pastor. Eu me rendo. Eu me entrego. Estou vendo sua mão lá atrás. Deus abençoe sua vida. Diz que veio salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém dizendo: eu estou, pastor. Eu fiz essa oração. Basta um sinal seu. No chat conosco alguém dizendo: eu me rendo. Estou eu aqui me entregando. Escreve aqui: eu estou me rendendo a Cristo. Há mais alguém? Eu não vou insistir, porque cremos, a palavra está sendo revelada, Ele está à porta batendo. E quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Há mais alguém dizendo: eu fiz essa oração, estou me rendendo, estou tomando uma decisão por Cristo, confessando como Senhor e Salvador pessoal. Há mais alguém? Onde você está? Basta um sinal. Quero orar com você, por você. Em nome de Jesus, eu quero agora fazer um apelo à igreja. Você que está tentando relativizar tudo, você que estava pensando que a fé, ela é contra a razão. Não, a fé, ela é supra, ela está acima da razão. Você entendeu isso nessa noite? A fé, ela vai ser baseada em princípios espirituais, e elas vão por vezes muito além da razão. E isso que gera sabedoria. Sabedoria está baseada em relacionamentos, na multidão. É estar 2 ou 3 reunidos, é no coletivo, lidando com dons uns dos outros, dependendo uns dos outros. Vamos nos tornando sábios, nós vamos ouvir conselhos, vamos ouvir sabiamente o que grandes pessoas comprometidas com Deus estão falando. Isso vai evitar erro, vai evitar tragédia, decisões equivocadas. E por último, a sabedoria se baseia numa revelação. Irmão, não tem como tentar, como um homem natural, entender as coisas espirituais. É impossível. Mas você pode sair daqui nessa noite falando: Pai, me dê a mente de Cristo. Agora a mente de Cristo. Ora ao Senhor. Se quiser, bota a mão na tua cabeça e fala: eu quero a mente de Cristo, que domine os meus pensamentos com as coisas do alto. Quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é boa fama, tudo que é virtude, tudo que é louvor, nisso pensai. Pensai nas coisas do alto. A mente de Cristo. A mente de Cristo vai fazer você ter discernimento. A mente de Cristo vai impulsionar a tua vida. A mente de Cristo vai te fazer enxergar aquilo que você ainda não conseguiu ver com olhos naturais. Porque Deus vai te dar sabedoria por intermédio da revelação. Ele revela
Ele mostra, Ele caminha contigo, mostrando passo a passo, mostrando para onde você está indo, mostrando o que Ele está fazendo. Ele revela, Ele se revela. As coisas só são discernidas espiritualmente. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite, alegres, porque há uma festa na PIB, Vila da Penha, e há uma festa no céu quando um pecador se arrepende, Pai. Hoje é um dia festivo, nós pedimos ao Senhor, cele essa vida com Teu Espírito Santo, perdoe seus pecados, e que Ele possa agora, Pai, estar com o nome sendo escrito no livro da vida, que nessa trajetória, Deus, entre fé e razão, Ele entenda, que Ele consiga se relacionar com o Senhor e com a igreja, e que Ele perceba que a revelação veio sobre Ele, Teu Espírito falou o seu coração, Ele responde com uma fé salvífica. Toma nós como igreja do Senhor, que sejamos homens e mulheres sábios e sábias diante de Ti, Pai, para que possamos, ó Deus, sair daqui dizendo: o Senhor vai revelar, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai me permitir me relacionar cada vez mais. Eu quero aprender, eu quero ouvir a multidão de conselheiros, eu quero cada vez mais e mais de Ti. Eu não vou fazer voo solo independente, porque isso não é sábio. Eu quero errar menos, eu quero ser mais assertivo, Pai, e quero em nome de Jesus suplicar: me dê, Deus, sabedoria. Pois essas bênçãos nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor.